Mid-Lente e Mid-Twin, chegou a hora de falar sobre uma das pranchas mais queridas aqui da nossa marca. E sinceramente, eu amo a Mid-Twin, por exemplo, porque eu gosto muito das biquílias. Almir Salazar, estamos aqui mais uma vez para falar sobre essas pranchas. Sim. E aí, o que você tem para falar sobre a Mid-Lente? Pô, a Midland a gente já falou várias vezes sobre ela, né? Mas é uma prancha que ela foi bem aceita no mercado e ela é o 2 mais um. É uma prancha diferente da Mid Twin. Sim, Então é uma prancha que ela cai muito bem para o surfista que quer descer aquela prancha grande, que tem facilidade na remada, que tem aquele conforto na onda, porque aquelas duas quilhas na frente e uma central é muito fácil aquela troca de borda, aquela entrada na onda. É uma prancha bem maleável, cara. então, Almir, eu queria lembrar, cara, como é que ela começou a aparecer na nossa fábrica, né? Foi uma questão de demanda, foi uma questão de pesquisa? Eu acho que não, né? Já vai fazer um tempo, né? Quem surgiu com essa ideia foi o Neco, já um tempo atrás, mas ela foi entrando no mercado aos poucos. E o Serginho falou assim: Almir, que tal nós fazer umas mid-twin, que a gente tem uma ideia aqui, a gente dá uma melhorada nela. Uhum. E essa prancha, aos poucos, ela foi se encaixando dentro da fábrica com mais um modelo de prancha, Sim. fora as outras que tinha. Porque tinha muitos longs, tinha as biquília old school, tinha aquelas Big Joy, tinha um mini tanque, mas aí a Midland, ela entrou e acabou ficando, cara. Sim, meu, todo mundo fala da Mid-Lente e agora eu vou chamar o nosso falador profissional, Edinho Leite. Edinho, eu vejo uma tendência a ver Mid-Lentes por aí com uma pegada mais agressiva do que a nossa. O que você acha assim do nosso shape, cara? O que você acha que a galera consegue desfrutar disso? Olha, quando o Neco trouxe a ideia, trouxe da ideia básica de uma prancha desenvolvida pelo Devon Howard com a Channel Island. É uma prancha que vem de um modelo antigo e é lógico que ela ia ter muita aceitação. Por quê? Porque é uma prancha que facilita o surf. Seja para um longboarder que quer diminuir, como o Sim. Almir falou, assim como um cara de pranchinha, que às vezes, pô, o cara não está pegando tanta onda, tá, mas ela é uma prancha que te facilita, ela tem grande poder de remada e muita estabilidade. Isso também que atrai muita gente que está aprendendo. Por quê? Porque especialmente a mid-length mesmo, que é 2 mais um, como o Almir disse, é uma prancha muito estável e que você consegue fazer as curvas a partir de um ponto onde você não precisa agachar tanto. A mid-twin já é o desenvolvimento de uma mid-length com uma característica de prancha muito mais agressiva, porque ela tem um raio de curva mais curto. No entanto, você precisa ser um cara que conhece mais, que entende mais o surf para trabalhar com ela sempre na borda, porque se você deixa ela de fundo, é capaz de dar uma derrapada. Sim. Toda biquília faz isso. Portanto, a mid-length é uma prancha segura, ótima para ondas maiores, inclusive para quem anda de pranchinha. Eu vi pessoas em Noronha, por exemplo, surfando o campeonato, pô, o campeonato ali profissional e o cara pegando altos tubos de mid. Uhum. Impressionante, né? Aí você pega uma biquília, uma mid-twin, foi uma prancha em que você tem todas as características de uma mid normal, só que a troca de borda dela é mais rápida, contanto que você saiba andar na borda e manter a curva por mais tempo. Sim. Isso implica num jogo de você saber agachar e levantar diferente da mid-length. Sim, e Almir, eu acho muito interessante que às vezes a galera vem para mim com pedidos de mid triquilha, ou seja, praticamente uma mid twin, só que triquilha. Por que a gente decidiu começar a fazer biquilha ela ao invés de triquilha? A Mid-Twin, você está falando? Exatamente. A Mid-Twin é o seguinte, ela foi desenvolvida na intenção de ser uma biquília, porque ela é round, é como o Uhum. Edinho falou, essa quebra de linha e você saber usar essa quebra de linha é diferente, porque ela não tem a quilha central. Mas se você colocar a quilha central, ela vai virar uma triquilha. É uma prancha normal. Uhum. Mas a intenção dela é que ela seja biquília, porque as bordas dela, do meio para trás, em cima, é muito mais refinada. Isso Uhum. faz com que agisse como uma terceira quilha na prancha. E O que o Edinho falou, aquela Entendi. quebra de borda, e além de ser biquília, Edinho, é uma prancha
prancha que você falou que em Noronha, quando você bota numa parede no tubo, como não tem a quilha central, ela dispara, meu. Ela corre muito, tu tem que até controlar a velocidade dela e saber usar. Então, quando o surf do cara já está um pouquinho mais evoluído, ele vai sentir esse drive na prancha. Não é um cara que está ali com mais dificuldade, é um cara que já tem essa facilidade. E aí, quando você pensa em qualquer uma das duas, vale a pena lembrar o fato de que, meu amigo, não são longboards e não são pranchinhas. Sim. São pranchas específicas para um surf diferente. E é um surf que é muito mais adequado para, sei lá, 75% dos surfistas normais do mundo. Sim. Por isso é que é uma prancha que teve uma aceitação tão grande. Se você quer uma prancha triquilha, cara, não faz sentido você usar nesse modelo. Você pega e faz uma triquilha, Sim. uma prancha de performance. Sim. Ou faz uma mini. Então, Aí Também. foi a solução para essa história. para sair dessa. Mas aí é outra coisa, depois a gente fala dela. E Exato. é interessante que eu capto muita gente para mid-lente com a história de que é uma prancha muito versátil. É uma prancha que é café com leite. Não digamos que ela é exatamente muito fácil, mas ela é uma prancha que dá para muitas pessoas, né? Serve tanto para o meu amigo que quer experimentar uma prancha média vindo de uma prancha grande, quanto para o meu amigo que precisa de um pouco mais de remada e precisa de uma prancha média, né? Exatamente. E essa história do café com leite é engraçado, porque faz as pessoas pensar que é uma prancha só para iniciante. Não é isso. Não é isso. Ela tem as dificuldades do surf dela, porque é um surf diferente. A mid-length, por ter uma quilha tão grande central e os estabilizadores, faz com que você tenha que fazer curvas mais longas. É um surf muito mais clássico, muito polido. Aliás, muita gente que anda de pranchinha, né, Almir? Às vezes anda com uma prancha assim para refinar o próprio estilo, porque você tem que fazer as coisas pensando mais em movimentos mais lentos, sim, só que mais alongados. Você tem que pensar mais na onda. Não dá para sair fazendo as coisas tão rápido. E a mid-twin, muito embora seja uma prancha mais rápida, ela ainda é uma mid, ou seja, não é uma prancha em que você vai sair verticalizando, dando ar. Não, é para um surf muito mais fluido. Essa é a diferença desse tipo de prancha para uma prancha de performance. Exatamente. A gente está falando e falando, mas, meus amigos, agora vocês vão ver realmente a prancha toda. Vai de novo. Claquete! Começa tudo de novo. A gente está falando pra caramba e agora eu quero mostrar para vocês a prancha de perto, gente. A gente vai mostrar toda a prancha do bico, a rabeta e também quilhas para essas pranchas, porque é outro estudo, né? A gente combina a prancha com quilha e dá uma matemática boa. Dá uma equação que dá trabalho às vezes. É verdade. Vamos falar da mid-lente, que além de muito bonita, que nem essa, que tem um trabalho de pigmentação diferente, ela tá justamente perfeita para uso. Afinal, essa daqui é uma 7.0, é uma medida ali que encaixa bem para mim, né? Não sou nem muito alto, nem nada. E assim, vamos ver agora as características gerais dela. Rabeta, Edinho, rabeta round pin vai ajudar a gente no quê? A rabeta round pin, nesse modelo de prancha, foi usado justamente para te dar uma segurança numa prancha tão larga. Como o Almir sempre costuma dizer, toda a largura dela faz com que seja uma prancha muito solta. Se você mantivesse a rabeta larga, além de ter que fazer muita pressão, Sim. ela não ia ter tanta segurança, né, Almir? Sim, ela ia ficar muito boba, né? Então ali ela dá uma fechadinha no final, que é a parte da última quilha, mas como ela tem muita área aqui na frente, você sente ela pesada. Então é uma prancha que tu pode até fazer muita força, mas ela vai ficar ali suave. Então é uma prancha que te dá uma segurança, ela é bem simples na onda. Na remada, na virada e no desenvolvimento na troca de borda. Então esse modelo ele se encaixa muito bem, cara. Quer ver? Olha só, isso até é um corte para o diretor. Se liga que toda vez que perguntam sobre a diferença de uma mid-length para uma mid-twin, você tem uma característica muito marcante, que é uma mid-length normalmente é uma prancha muito maior do que você está acostumado e maior que você. Logo, você precisa movimentar muito mais o pin, o pé, até o pin,
ou até o bico, diferente de uma mid-twin, que normalmente é uma prancha menor, e você anda com o pé mais postado e até mais aberto. Uma mid-length, né, Almir? Por ter a quilha central, você consegue andar sempre mais em pé e com o pé mais junto. Sim, eu quando ando com uma prancha, com uma rabeta mais fechada dessa, eu consigo realmente sentir uma movimentação fluida na água, enquanto numa rabeta mais quadradinha, ela dá uma derrapadinha a mais, ela não sente tanta agarro assim Segurança. na água, né? Segurança. E aí a gente segue aqui pro bico da prancha, que ele é um bico espetado, né, Almir? É um bico fechado, dando pra gente projeção na onda, né, entrada de onda, e aí a característica aqui que eu acho mais diferente desse bico é que ele tem uma carne aqui chegando no final. Exatamente, Edinho, essa prancha, ela tem largura no peito, aqui na remada, aquela entrada assim que você fala, pô, eu vou subir, você tá vendo aquela área. Aqui tem esse modelo aqui, bem fininho aqui, porque já não interessa mais, é essa parte aqui, que ela tem flutuação, ela tem largura e borda. E o que que faz soltar muito nessa prancha? Que o Edinho até falou que o round pin, ele endurece a prancha. É a parte do fundo, que tem esse dobro aqui, nele todo, que nós vamos virar. Se você reparar, você passa a mão, você sente que ele tem um dobro nela toda. Isso faz com que a água flua aqui nesse meio. Quando entra no meio das quilhas, ela fica solta. Você pode fazer a rabeta mais fechada, ela vai soltar. E dependendo do tamanho da quilha, vai soltar mais ainda. Se tu botar a triquilha, vai parecer uma triquilha. Por isso que as quilhas de trás são um pouco maior, que é para segurar toda essa jogada aí da água passando por ela. Isso. Então é uma prancha muito simples e fácil de surfar, cara. Então, e falando um pouco mais sobre aqui, a prancha em geral, Almir, bordas, a gente tem 50 aqui ou é 140? Essa prancha, ela tem a borda bem boxerzinha, simples, né, meu? Uhum. E só lá atrás, que ela vem uma linha de edge aqui, ó, sempre uns Tem quatro... um edge aqui, né? Os 4 dedos sempre do copinho para trás. Você faz uma Sim. linha de edge, que é onde pega mais na água para virar. Uhum. A parte da frente é toda mais boxer, bem arredondadinha. Sim, exatamente. Galera, vocês não estão entendendo alguns termos como linha de edge, double? Pergunta pra gente. Pode Olha, mandar uma mensagem que a gente está aqui para responder todas as suas perguntas. Mas só para dicionário do Almir. O double que ele estava falando, double concave é simplesmente a prancha ser côncava, ela não é plana. Ela tem como se fosse um pequeno canal. Exato. E aí o double, ela pode ser inteira, mas no caso dessa, ela tem um de cada lado, né, Almir? E outra coisa que eu evito, ó, se você colocar uma régua em linha reta aqui assim, ó, você vai ver que essa linha tá na mesma linha da longarina. Só que aqui no meio ela é um buraco. Exato, aqui, exato. como se fosse um fundo de barco. Isso faz com que a água passe com muito mais velocidade. Não é como as pranchinhas normal, que essa linha aqui vem para cima e isso vai para dentro e fica um single. Quando ela Não tem um tem concave. single essa prancha. Essa prancha só tem dobro e ela é toda flat. Por isso que ela é bem maleável e fácil de surfar. Exatamente. Seguindo então para a quilhas da Midland, meus amigos, olha só. Aqui é um jogo bem clássico, a gente vai chegar aqui com uma quilha 7,5 no centro e 4 nos estabilizadores. Então, Edinho, é basicamente, vamos prender aqui e soltar nas laterais. O que ela faz, toda a quilha lateral, é o que te proporciona velocidade. Como essa é uma prancha de curvas e surf mais clássico, a quilha central é maior, te dando pivô, mas as quilhas laterais vão te ajudar a derrapar menos, ter mais drive e gerar mais velocidade. Claro, né, Gabriel? Essa é uma quilha 7,5. Se fosse uma prancha menor, você pode usar uma quilha um pouco menor aqui. Olha só. E até aumentar as laterais, se quiser. Aí. Aqui, Exatamente. No próprio jogo da Pavani, que a gente tem uma 6 ou 6,5. Que dá para ver bem a diferença, hein, Edinho? Olha só como ela diminui. Se colocar na caixa, então, vai dar uns 2 dedos a menos aqui, ó. Exatamente. Então é uma quilha que fica mais solta ainda, cara. Assim como essas laterais. E aqui nas laterais a gente aumenta para 4,5, né? É diferente. Sim. Justamente é uma questão de aumentar o drive nas laterais. Isso. Vale lembrar que além da altura, essa é uma quilha com mais área, porque ela tem o bico mais largo. Então, ela tem mais área, portanto, ela gera mais pressão na curva. Boa, perfeito.
Mas, Edinho, deixa eu te falar, entre essa e essa é um pouco maior e essa é um pouco menor. Essa Sim. é menor e essa é maior. Isso. Então você meio que iguala as 3 quilhas, né? Isso. Elas ficam diferentes, dependendo do tipo de mar e o cara que Cada vai vez surfar. ela se aproxima da triquilha. Exatamente. Não, mas tem uma diferença, né? Sim. Uma de 6 para uma 7,5, né, meu? Sim. Então, a força é maior. Se tu pegar uma onda um pouco maior e Sim. botar essa combinação, ela segura mais. Sim. Mas tu vê, o mar tá meio gordo, maré cheia, pô, vou pegar aquele joguinho de quilha, vai ficar mais fácil para mim surfar. Sabe a coisa mais legal sobre quilhas? Depois que inventaram sistemas em que você pode trocá-las, o grande lance é brincar. Usar essa com essa, aquela com a outra, outro modelo de quilha, Sim. até você descobrir o que funciona melhor, né? Sim, exatamente, Edinho. Essa é a diferença, porque cada um surfa de um jeito, meu. E cada um tem uma maneira de estar dentro do mar. Então, se você tem opções de ter 3, 4 tipos de quilha, você sempre vai achar, até usar uma monoquilha. Falar, eu não quero lateral, quero monoquilha. O cara gostou, porra, era isso que eu queria. É gosto, cada um tem um prazer diferente. Exatamente. Eu costumo dizer que para mids menores, né, de como a gente já tinha comentado, eu gosto de colocar uma quilha, né, Central menor e exatamente, laterais Um maiores. pouco para maior. soltar um pouco mais e ficar mais condizente justamente com a prancha. Galera, para finalizar, eu queria falar para vocês sobre para quem que é essa prancha, né? Quem que é o surfista da mid-length? Eu costumo, né, puxar muitos surfistas para mid-length, aquela galera que quer descobrir o que quer fazer ali na vida do surf, sabe? Porque é uma prancha que ela te proporciona um pouco de tudo, né? Um pouquinho da pranchinha, um pouquinho do longboard, ela tem as suas características, né, Dinho? Eu tenho a tendência a achar que a mid é uma prancha de diversão diferente. Se você está aprendendo, ela te ajuda. Se você já surfa, ela vai ajudar a aprimorar o teu estilo. E é uma prancha divertida para você ter no quiver. Por quê? Porque ela funciona diferente de um longboard ou de uma pranchinha. É isso, sempre vale. É isso. E agora vamos para Mid-Twin. Mid-Twin agora para vocês. O raio-x vai ser parecido, mas diferente. Afinal, estamos ainda na família das mids. Almir, rabeta é a mesma coisa? Olha só, vamos falar de rabeta de novo. Round pin. O cara fala, não, é duro. Não, pode ser duro, mas ela é larga aqui atrás. Vamos até mostrar de novo. Ó. É larga, é a pontinha dela que é mais fechada aqui. E essa nem é tão pin, é um round mais arredondado. É mais larga, né? Fica mais solta ainda. Então, dependendo do tamanho da quilha, a prancha vai... E outra coisa, sempre falando, não tem quilha central, a prancha dispara. Exatamente. Se o cara souber controlar a velocidade de surf, pô, a prancha fica muito solta, cara. Sim, eu acho que pro projeto dessa prancha faz muito sentido mesmo, né? Seguindo para o bico, aqui eu sinto que o bico é mais fechado mesmo, né? Ela tem a mesma área, só que mais refinada, que a prancha é mais estreita, não tem aquela largura, né, meu? Mas é uma prancha, pelas proporções de tamanho, tá mais adequado. Você vê, é uma pranchinha que tu tem um conforto. Um cara de 70 quilos surfa facinho aqui, 80 quilos. Porque é uma prancha que é um pouco maior e, pô, é biquília, né, Edinho? E ela consegue manter o foil dela, mantém o volume bastante, que é justamente para você ganhar no volume geral e ter remada. Uma coisa que sempre me chama a atenção é o fato de que, por serem pranchas menores, por que a rabeta é um pouquinho mais larga e um pouquinho mais cheia do que na mid-length? Porque ela é uma prancha menor e você tem que ter um planeio melhor. Ela vai planar melhor, vai sustentar mais na água para você conseguir fazer ela gerar velocidade. Diferente da mid. Edinho, deixa eu te falar, a coisa mais importante, dá um close aqui na borda, ó. Tá vendo essa parte daqui para cá? Tá vendo como ela fina, fina, fina? E o Ed é bem encostadinho aqui. Isso faz um efeito de terceira quilha. Porque se ela fosse uma borda muito boxe, ela não ia entrar na água, ela ia fazer a curva aberta. Então ela encaixa e você consegue levar na manobra. Mas não é aquela prancha para rodar no lip, é para passar e continuar na velocidade. Isso. Então, se tu souber controlar isso, é uma prancha que te dá um prazer diferente. Não é aquele Cadillac com café com leite. Aqui já puxa um pouquinho mais de velocidade. Cara. A funcionalidade é diferente, né, Almir? A gente já está falando de uma prancha que é um pouco mais linear
tem um drive a mais. Exatamente. Então, se o cara tem um poder de surf um pouco a mais, ele vem buscar essa prancha, ele vai falar, pô, essa prancha tem uma resposta rápida. É aquilo que a gente falava da mid-length, da maneira de curvar, e ela, por ser biquília, que tem essa diferença entre uma borda e outra, tem um momento que você fica sem, por isso o Almir coloca o edge, essa quina daqui, super acentuada e um pouco mais para fora, para te dar segurança e, portanto, aquilo que a gente comentou, a curva tem que ser mais na borda. E outra coisa, Edinho, só para dizer, a minha vida inteira eu andei de biquília, sualo, aquela cara retrô. Quando eu comecei a andar de biquília round, que é isso aí que a gente faz, é outro surf, cara. Parece que tu tá com uma pranchinha mais segura, cara. É engraçado. E é uma biquília. Só que a única coisa que mudou ali é que a gente botou uma quilha maior, porque se usasse aquelas quilhinhas de 1970, que o cara ficava dando cavalo de pau, não tinha nada a ver. E outra coisa, né, Almir? Segura. Já que tu falou, em 70, essas quilhas estariam mais para frente. Para tu ver, até isso evoluiu. Se tu for ver colocação de quilha nos anos 70, anos 80, anos 90, tudo foi evoluindo. Tem cara que não sabe nem colocar uma posição de 4 quilhas ou 3 quilhas. Mais para frente, mais para trás, não tem noção, porque ele nunca testou e não teve drive. Então essa quilha, ela é mais próxima à rabeta, mas não muito como aquelas biquilhas retrô, que tem aquelas quilhas old school, né, bem largona. Não, ela é um pouquinho mais à frente, tipo aqui uns 8,5, 9 aqui. Aqui ela é um pouco mais para dentro também. Se tu botar muito para fora, o bico da quilha fica para cá. Às vezes tu sentado bate o calcanhar, corta o pé com a quilha. Então ela tem tudo um designer ali que faz ela ser diferente. E isso foi um trabalho de muito tempo, de uns 3, 4 anos para a gente chegar nessas posições. Então, agora que a gente virou pro fundo, vamos falar das quilhas, meu amigo. Para você que não tem uma biquília em casa, nas biquílias a gente tem majoritariamente 2 estilos. Nós temos a biquília Mark Richards, que essa é mais de pezinho, e temos também a biquília Kill, que é aquela que ela é tão larga aqui que parece uma mão inteira aqui para trás, né? Então são 2 biquílias diferentes. A gente nessa prancha sempre vai recomendar essa quilha mais. E outra coisa, Gabriel, se o cara quiser uma kill, a posição a gente tem que dar uma adiantada, porque aquela quilha ela vai lá para trás. Como a base é muito mais larga, e vai ficar terminaria muito na borda. Fica feia a colocação. Então tem tudo uma conversa para usar aquele tipo de quilha. Sim, a gente já é mais fã dessa Mark Richards mesmo. MR. A MR encaixa. Tem a 1 e a 2, né? Essa é a 2. É a 2, ela é maior. A 1 é um pouco mais em pé. Ô, Gabriel, e outra coisa, sem dizer que a Mid Twin, tu pode pegar ela de 5,10 a 7 pés, se tu souber desenhar ela legal, é uma prancha muito funcional para vários tipos de mar. A gente tem uma resposta do NOAA frequente lá em Noronha, surfando com aquela 6,2, que tu fala, pô, como é que o cara tava fazendo aquilo, meu? Cara, pegando o tubo, dando uns drops dali, por quê? É uma biquília, mas o cara tem que ter uma certa experiência para surfar com ela, que é uma prancha que tem uma resposta muito rápida. Sim, exatamente, né, Almir? E assim, eu acho que a gente pode continuar agora falando sobre o fundo da prancha, né? A gente vai ter aqui um double também, que nem na mid. Essa daqui, ela é toda flat. Toda flat. Aqui no final, ela tem um Vzinho com dobro entre as quilhas. Mas muito suave. Mas o que mais pega é aqui a refinada da borda no final, assim. Essa prancha sempre eu projetei mais em cima dessa borda aqui, que é para ela ter essa segurança, cara. E o flat aqui, né, Edinho? Ele vai ajudar na projeção na hora da onda. Ele acaba não deixando interferir em nada e não capta tanta água, porque senão ela ficaria direcional demais. É como o Edinho tá falando, se você joga um single aqui, como uma prancha normal, a prancha já corre. Então, por ser flat, ela vai ter ali entre uma coisa e outra, ela tem pouca curva, ela é flat, então ela já corre. Como as pranchas antigamente, elas eram todas flat ou eram em V. Hoje em dia as pranchas podem ser flat ou pode ser concave. Se eu jogo um concave, ela corre demais. Então ela é toda flat com um Vzinho que é para biquília. Toda biquília tendo um Vzinho é a melhor coisa que tem. Se tu fizer flat lá atrás ou single, aí ela não vai ter uma saída de água, ela vai ficar toda esquisita, cara. Sim. Então o V é importante para biquília. Sempre 1/3 daqui para trás, cara. Sim, eu acho que ela ia ficar muito dura, né? Aí ia ficar muito dura. Então pode ver que todas as pranchas grandes ou biquília, sempre um Vzinho, o longboards, o Vzinho, pode jogar um dobro. Isso faz com que a prancha fique maleável, cara. Muito mais solta, né, Edinho?
assim, a gente falando de uma questão de medidas para mid-twin, normalmente aqui sai de 6,2 a 7,0, são pranchas que vão aqui, por exemplo, a 6,2 tem 37 litros, a 7,0 tem no máximo 50, então são pranchas confortáveis para o meu amigo que está subindo da pranchinha Sim. e para a galera que está vindo do longboard, para mim de uma mid, uma prancha média, já tá um caminho meio termo ali para ela começar a descer mais, né? E outra coisa, Dinho, né, Dinho, tem cara que estão usando uma mídia ou tá usando uma prancha normal, ele fala, eu queria uma biquília, eu queria uma pranchinha mais solta, eu surfo no litoral, uma onda ali na Riviera, ou aqui pro lado da Baixada, que é Santos, Praia Grande, é uma onda mais cheia, aquela onda que escorre, meu. Esse tipo de prancha, ela é fácil de entrar na onda, fácil de remar para ir pro fundo, pô, e é uma prancha que troca de borda, né, Dinho, por ser biquília, cara. A biquília te dá essa sensação, pô, eu tô mais solto, parece um skate, cara, no meu pé, cara. E o cara tem esse prazer, é totalmente diferente da Midland, cara. Biquília tem uma característica básica que é super interessante. Enquanto você trabalhar com ela de fundo, ela é extremamente solta, ou seja, o bico dela vai para o lado que você quiser. Você quer uma curva mesmo de verdade, a partir do momento que tu coloca de borda, ela é uma prancha que projeta, faz linhas mais longas. Portanto, o jogo todo é entre a linha longa e você quer atacar mais verticalmente, quando você entra de fundo, ela fica muito solta, tanto que o Almir falou, se você for bater reta e girar, a possibilidade de você rodar ela completamente. Rodar porque ela não tem a terceira quilha. Exatamente. Então tu tem que passar para buscar outra manobra. Aí tu borda. dá uma acelerada e vem com aquele cutback abrindo assim, ela aceita bem. Ainda dá aquela batida na espuma e tu, porra, quando tu chegar aqui, tu vê a parede e tu fala assim, pô, vou alcançar fácil, porque ela vai buscar, mesmo com aquela quebra de linha na frente, sim, ela passa por fora e vai buscar o rabo. E aí o Almir falou a segunda característica básica de uma biquília e que é uma das que mais me agrada. Por conta da maneira de curvar, biquílias fazem com que você comece uma curva e quando chega na base não perde velocidade, você emenda as curvas de uma maneira muito fluida. É diferente de uma triquilha ou uma prancha com uma quilha maior central, que você curva, perde velocidade, depois tem que ganhar novamente. Biquília não, ela mantém a velocidade o tempo inteiro. E outra, dificilmente você vai usar 100% da força que você usaria numa curva, numa biquília. Você trabalha ali nos 80%, o que dá uma diferença também, cansa menos. Exato. E outra coisa, né, meu? É uma prancha que tu, sempre que tu pega uma onda, tu fala, eu vou conseguir fazer ela toda. Porque ela tá sempre com velocidade. Tá sempre... A onda não vai te ganhar, tu ganha a onda. Essa é a diferença da biquília. Exatamente. Galera, acho que a gente falou demais. Eu acho que o último ponto de todos é, meu amigo, você quer sentir essa prancha no seu pé? A gente tem ela para test drive aqui, as número 2 e 3 do New Quiver, uma mid-twin 6 e 4 e uma 7.0 para você surfar aqui no nosso cantinho e sentir toda essa velocidade que a gente está te falando. Fechado? Gabriel. Já vou levar ela, mano. Solta. Até a próxima.